vocês? Espero que esteja tudo bem. E aí, galera, quem sabe me dizer que dia é hoje? Hoje é dia 22 de maio, quase finalzinho do mês. Mais uma semana e finalizamos o mês de maio. Muito bem, não é? Bom, pessoal, hoje é dia da nossa aula de história, não é verdade? E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre os habitantes que já moravam aqui antes dos portugueses chegarem. E também vamos ver um pouquinho sobre os africanos, não é? A gente sabe que os portugueses trouxeram eles como escravos e tal. Então hoje vamos ver um pouquinho também sobre os africanos e sobre os seus descendentes que ficaram no Brasil depois que eles morreram. Beleza? Então, simbora para a aula de hoje, que hoje é sexta-feira, dia de alegria, e a aula vai acabar rapidinho. Então, vamos lá, página 74, lá no finalzinho da página, não é verdade? Bom, aqui vamos falar sobre os povos que já habitavam no território brasileiro. Então, vamos lá. O primeiro nome escolhido pelos portugueses para a nova terra não foi Brasil, e sim Terra de Veracruz. Isso daí nós vimos lá na semana passada, não é? Bom, mas para os indígenas tupis, principal grupo que habitava lá no litoral quando eles chegaram, a terra tinha outro nome. Ela se chamava Pindorama. Nossa, olha que nome diferente, gente. É difícil até de falar. No entanto, não podemos afirmar que todo o território brasileiro tinha esse mesmo nome, pois diversos outros povos indígenas também habitavam em outras regiões. Bom, Pindorama significa terra das palmeiras. A espécie dessa palmeira era a buriti, e os indígenas tupis aproveitavam tudo que essa árvore podia oferecer, da sombra até a extração de recursos, como, por exemplo, frutos, folhas, fibras e seiva. Ela era utilizada para fazer uma bebida usada em rituais ou festas. Bom, a palmeira de Buriti, ela é nativa do Brasil e pode chegar até 30 metros de altura. Como vocês podem observar aí na foto, é uma árvore muito alta, não é verdade? Bom, os indígenas viviam da caça, da pesca e da agricultura de milho, amendoim, feijão, batata doce e principalmente mandioca. Para o plantio desses gêneros alimentícios, utilizavam a técnica da coivara, que era a derrubada e queimada de uma área da mata para limpar o solo e depois plantar. Além disso, eles domesticavam pequenos animais, como por exemplo o porco do mato e a capivara. Era como se fossem criados em casa, tipo como se fosse o cachorro e gato que a gente tem hoje. Já a galinha, animal que os portugueses trouxeram, os indígenas desconheciam. Leia o relato de Pero Vaz de Caminha sobre isso. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como quem diz que os havia ali. Mostraram-lhes o carneiro, não fizeram caso. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela, não lhe queriam pôr a mão, e depois a tomaram como que espantados. Bom, então aqui podemos ver que o pessoal que veio no navio trouxe para eles alguns animais que eles não tinham contato aqui, como por exemplo um papagaio pardo, um carneiro e também a galinha. E mostra aqui que eles ficaram um pouco assim receosos de receber esse tipo de animal, tanto que das galinhas eles tiveram medo. Os indígenas e os portugueses tiveram muitos conflitos devido às suas diferenças culturais e à imposição dos portugueses para que os indígenas se submetessem à adoção dos seus costumes. Então ali, pessoal, eles tinham muitos conflitos, muitas brigas, porque os portugueses queriam que os indígenas seguissem o seu ritmo de vida,
Só que os indígenas não queriam, eles tinham o próprio modo de viver, não é verdade? Então, vários grupos indígenas chegaram a formar confederações para lutar contra os colonizadores, que queriam tomar as suas terras e escravizá-los. Uma delas foi a Confederação dos Tamoios. Bom, aí vocês podem se perguntar, Tátia, Carol, mas e o que significa confederações? O que eles estavam querendo fazer? Bom, aqui seguem as palavras e o texto, o significado de confederação. Significa associação ou união de grupos grupos diferentes que têm o mesmo objetivo, ok? Então, basicamente, eles formaram um grupo com um objetivo só. Uma delas foi a Confederação dos Tamoios, que reuniu indígenas tupinambás, guainazes, aimorés e termiminós. Além disso, a confederação contava com o apoio dos franceses, que haviam invadido o Brasil em 1555, quando desembarcaram em Guanabara, atual cidade do Rio de Janeiro, e desejavam enfraquecer os portugueses no domínio das terras. Os portugueses saíram vitoriosos na luta, que durou 10 anos. Em 1565, os franceses foram expulsos de milhares. Em 1565, os franceses foram expulsos e milhares de indígenas morreram. Depois desse conflito, os portugueses fundaram a cidade do Rio de Janeiro. Bom, então, aí já descobrimos como foi fundada a cidade do Rio de Janeiro, não é verdade? Bom, pessoal, aqui já vamos ver um pouco sobre os africanos e seus descendentes. Vamos ver o que o livro nos fala sobre isso. Em primeiro lugar, os portugueses escravizavam os indígenas, mas as fugas e as guerras entre os nativos e os colonizadores fizeram os portugueses acreditarem que o escravizado africano podia ser tirado da sua terra e levado para viver em um território desconhecido. Teria menos possibilidade de fugir, já que era um lugar que ele não sabia nem por onde ia, nem como ele chegou lá. Além disso, o tráfico de pessoas para escravização era muito lucrativo para os portugueses. Então, eles iam em lugares como por exemplo, a África, e pegavam as pessoas que eram de baixa renda, as pessoas que eram escravas mesmo lá na África, eles compravam aquelas pessoas e traziam para o Brasil. Aqui na página 77 temos uma foto que retrata o mercado de escravos que ficava lá na África. Então aqui eles retratavam como os portugueses vinham para comprar os escravos, não é verdade? Bom, logo que chegavam ao Brasil, os africanos eles eram vendidos e encaminhados às fazendas ou às minas de ouro onde eles iriam trabalhar. Era muito comum a separação entre membros das famílias africanas. Então, às vezes podiam vir, tipo, irmãos, às vezes vinha pai e filho. E na hora de comprar esses escravos, os portugueses separavam esses irmãos, esses pais dos filhos. E ia somente aquele que o português comprou, ou os donos de fazenda. Os africanos lutaram contra a escravidão de diversas formas e, além disso, eles criavam maneiras para conseguir se expressar de acordo com a sua origem cultural. Muitas dessas manifestações têm suas origens relacionadas à religiosidade e eram realizadas em sigilo, pois não eram permitidas pelos portugueses. Então, aqui eles tentavam continuar tendo aquela mesma cultura que eles tinham no país de origem deles, aqui no Brasil. Só que eles tinham que fazer escondido, gente, porque os portugueses não gostavam. E isso poderia levar até a uma punição, poderia levar à morte, não é verdade? Bom, aqui temos outra imagem, na verdade, outra pintura aqui embaixo, que retrata um pouco como eram feitos esses rituais africanos escondidos, né? Eles iam lá para o meio da mata, em grupos pequenos,
e tentavam fazer esses rituais. Bom, no processo de escravização, os africanos tiveram seus laços familiares interrompidos ou desestruturados, gerando consequências irreparáveis às famílias. Então, aqui nós estamos falando daquela separação de pais e filhos, de irmãos, tá bom? E para superar essa separação de seus familiares, os africanos criaram o malungo, que era um tipo de relação muito próxima entre as pessoas, como se elas fossem da mesma família. Eles faziam isso com pessoas que tinham passado pela mesma experiência, que nesse caso era também a escravidão. Então, eles formavam uma família nova com aquelas pessoas que estavam ali passando pela mesma situação que eles, tá bom? Agora, temos o quadro Você Sabia? E ele vai nos trazer algumas curiosidades sobre os indígenas e sobre os africanos também. Então, vamos lá. Você sabia? O encontro da cultura indígena, africana e portuguesa contribuiu para a construção da cultura brasileira, que no caso é nossa cultura hoje, deixando heranças culturais que estão presentes em nosso cotidiano. Dos indígenas, nós herdamos o hábito de tomar banhos diários. Pessoal, já pensou se nós não tomássemos banho todos os dias? O quão estranho seria, já que fomos criados na rotina de tomar banho? Bom, também ganhamos dos indígenas o hábito de consumir alimentos à base de farinha e também de mandioca. E também aprendemos a usar redes para descansar. Dos africanos, nós ganhamos palavras em nosso vocabulário, como, por exemplo, cafuné, batuque, caçula, quitanda, entre vários outros. Além de muita tradição na questão da música e da dança. Dos portugueses, a nossa maior herança foi a língua, mas também temos influência deles na nossa culinária, como, por exemplo, a confeitaria na base de ovos e açúcar, entre outras coisas também. Então, aqui nós podemos ver que eles trouxeram algumas coisas muito importantes que hoje nós temos no nosso cotidiano. Então, que tal a gente fazer uma breve pesquisa para descobrir o que mais nós temos dessa cultura toda, dessa mistura toda hoje em dia? Se liga aí que a tia Carol vai trazer a pesquisa. Então, vamos lá descobrir um pouquinho sobre o que essa cultura afro-brasileira deixou pra gente, ok? Então, vamos lá. A cultura afro-brasileira está presente em nosso dia a dia. Ela está na música, na culinária, na dança, na língua e entre outras heranças que também vieram dos povos africanos. Bom, aqui temos algumas coisas que são originárias dessa mistura toda entre culturas e que às vezes nós nem sabemos. Vamos lá. Bom, na culinária temos, por exemplo, o caruru, que é uma comida bem diferente. Temos também o vatapá, que é um pouco mais conhecido. Temos a moqueca e também temos o acarajé. Bom, na música e na dança, temos influência lá no samba, no maracatu, no jongo, na lambada e no maculelê, que são estilos de dança, beleza? E também temos muita influência na capoeira, que é uma coisa que a gente já conhece melhor, não é verdade? Bom, então aqui temos algumas coisas que nós podemos identificar de toda essa mistura que ocorreu há tanto tempo atrás. Então, caso vocês tenham curiosidade, pode pesquisar mais um pouco para vocês ficarem antenados aí, beleza? Agora que você já viu um pouquinho sobre os africanos, sobre os seus descendentes, tem uma missão especial para você. Ó,
Aqui, nós vimos um pouco que eles deixaram as suas culturas na questão de alimentação, nas músicas, nas danças, nos jogos. Então, quero que você faça um desenho de uma dessas coisas deixadas pelos africanos. Vocês vão escolher uma, fazer um desenho muito bonito. Pode ser numa folha branca mesmo, tá bom? Vocês vão fazer um desenho representando qual parte da cultura que eles deixaram você mais gosta, ok? Então, peguem, façam um desenho bem bonito, pode pintar, deixe bem colorido, escreva também o título do seu desenho. O que é o título do meu desenho, tia Carol? Você pode colocar o que você escolheu. Por exemplo, tia Carol, eu gostei muito da parte da cultura onde eles deixaram a música. Então, você coloca lá em cima música e faz o seu desenho, tá bom? Para tia Carol saber identificar o que você escolheu, beleza? Olha, essa é uma missão que eu quero que todo mundo consiga fazer. É uma missão simples, não é? Ai, gente, por favor. Então, quando vocês fizerem o desenho, tirem uma foto e mandem para o WhatsApp da tia Rayane e ela vai me mandar e o seu trabalho vai aparecer no próximo vídeo. Beleza? Então agora vamos aos nossos beijinhos do dia. Os beijinhos vão para quem comentou na última aula de história, lá no dia 15/5. Então, um beijão para Yasmin, para o Davi Moreira, Isadora Santos, Cauã Machado, José Paiva, Davi Marques, Mariana Rodrigues, Maria Eduarda, Sofia Andrade, Matheus Argolo, João Gabriel Santos, Carlos Eduardo, Vitor Pinheiro, Anne Gabriele, Alana Alves, João Gabriel C., Enzo Gabriel, Miguel Inácio, Davi Diniz, Júlia de Giorno, Cecília Lopes, Paulo César, Esther Peixoto, Júlia Silva, Gabriela Araújo, Larissa Feitosa, Letícia Gadioli e Bernardo de Jesus. Um beijão para vocês, continuem participando. Tia Carol está amando. Beijão, galera! Beijão, pessoal. Bom fim de semana. Descansem, brinquem, aproveitem a família. Até segunda-feira. Tchau!